Estamos agora Parshat Vaigash, que tem a fama de ser a parashá mais dramática que tem na Torá. Um drama está para acontecer. Estamos vendo que os irmãos de Yosef, eles venderam ele como escravo para o Egito. Acharam a semana passada, eles vieram comprar comida no Egito. E aquele irmão que eles venderam como escravo, na verdade eles queriam matar ele antes de vender como escravo. Eles jogaram ele num poço repleto de cobras e escorpiões. E, no final, venderam ele para o Egito. Eles não sabiam que era Yosef que estava na frente deles, que era o vice-rei do Egito. Eles foram comprar comida com ele, etc. Eles foram acusados que vocês são espiões. E a condição de provar que eles não são espiões, que eles tinham que trazer Benjamim. E a Parashá conta em detalhes como Yaakov não queria mandar Benjamim. Falou, olha, se vai acontecer com ele, vai ser o pior. Se vai acontecer alguma coisa com ele, e os irmãos, então, Yehudá assumiu uma promessa, uma excomunhão, que se ele não vai trazer ele de volta, o que vai acontecer? E conta para achar que eles vieram, já estavam indo embora, estava tudo certo, de repente encontraram a taça na bolsa de Benjamim, ele foi preso como escravo. O mundo caiu abaixo. E não se sabia o que ia acontecer. E a Parashá começa, Vaigash Elav Yehudá. Yehudá, ele foi lá e foi ao encontro de Yosef. Ele falou, contou toda a história, todo o drama, uma história bem dramática. O que eu vou fazer agora? Se eu vou levar para se eu não vou levar meu irmão de volta para o meu pai, o que vai acontecer com meu pai? E ele contou toda a história. E eles estavam numa encruzilhada. Parecia que agora é o fim. Eles estão agora enfrentando a pior situação que eles poderiam enfrentar. De repente, toda a história se transforma. Yosef falou, Ani Yosef, Haod Avichai. Será que meu pai está vivo? Ani Yosef, Haod Avichai. Será que meu pai está vivo? E aí, os irmãos não sabiam o que fazer. Eles não sabiam se a situação ficou melhor ou a situação ficou pior. Tá bom que eles estão na frente de Yosef, mas esse é o Yosef que provavelmente é o vice-rei do Egito, que provavelmente agora vai querer o fim deles. Eles venderam ele como escravo, eles queriam matar ele. De repente eles descobrem que o interlocutor deles é, em potencial, o maior inimigo deles, Yosef, que vai querer se vingar deles. O que acontece? Yosef falou, o que vocês estão com medo? O que está acontecendo com vocês? Os irmãos não queriam, não conseguiam falar com ele, que eles se assustaram. Agora a situação, eles pensavam que estava ruim, agora eles estão totalmente perdidos. O que vai ser? Aí Yosef falou, não, se aproximem. Eu sou Yosef, que sou irmão de vocês. Vocês estão assustados que vocês me venderam para o Egito, que vocês fizeram tudo isso aqui? Não foram vocês. Vocês não fizeram nada. Quem fez isso tudo foi Deus. Que Deus queria me mandar para o Egito para me salvar o mundo inteiro dos 7 anos de fome. Vocês acham que vocês foram culpados de tudo isso? Não. Vocês são apenas as marionetes. Fizeram o que Deus estava querendo. Quem mandou eu aqui para você não foi vocês, foi Deus. Os irmãos não conseguiam acreditar no que eles estavam vendo, que não eles estavam ouvindo. Eles não conseguiam entender. Não dá para entender. A pessoa que eles mais odiaram, a pessoa que eles perseguiram, de repente, ele que está vindo consolar eles, olha, não se preocupem, o que eles deviam ser? Todos os irmãos deviam falar, por favor,
desculpa a gente, o que você fez que nós realmente fizemos errado, etc. Eles deveriam tentar se desculpar. E Yosef está se desculpando perante eles, que vocês estão com medo de mim? Por que vocês estão com medo de mim? Eu sou seu irmão, está tudo certo, vem aqui. Realmente, o que aconteceu na nossa paraxá é algo totalmente fora da lógica. Algo totalmente fora da lógica. Está certo que Yosef era tzadik, está certo que Yosef... Mas até esse ponto, ele está na frente dos irmãos. Uma pessoa que visse uma coisa como essa, alguém que tentou passar minha perna, ele vai tentar estraçalhar. Ele está na minha mão agora, deixa ele sofrer. Vamos fazer ele sofrer. E Yosef, não, eu sou Yosef. Vem, se aproxime, vocês são meus irmãos. Tânia tinha uma história, antes disso, tinha um judeu que se chamava Rav Shmuel Betzalel. Ele vivia na cidade de Shklov. Ele era na Lituânia. Ele estudava numa yeshiva de Misnagdim. E ele era como todos os Misnagdim, um grande Misnagdim contra os Hassidim. Ele era contra os Hassidim, como todos os professores, mas de repente começou a surgir na cidade um grupo de pessoas, que esse grupo de pessoas eram Hassidim. E eles fizeram um pequeno shtibo, uma pequena sinagoga pequena, onde eles rezavam. E a maioria da comunidade que eles eram Misnagdim, eles fizeram contra eles um harem, uma excomunhão. Eles faziam parte da gente. E aquele que entrava entre eles, ele era também excomungado. Alguém que visitava a sinagoga deles também era excomungado. Então, esse Rav Shmuel Betzalel, que era chamado Rashbatz, ele passou uma vez do lado da sinagoga dos Hassidim e ele viu que estava todo mundo rezando com muita kavaná e ele gostou da reza deles. E ele começou a sentar atrás para ver como eles rezam, como eles fazem. E de repente ele viu que eles estavam estudando Tânia. E ele sentou assim para ouvir o que eles estavam falando. Eles estavam estudando justo o capítulo 12 do Tânia. E lá, nesse capítulo 12, ele fala como tem que ser o trabalho do Benoni. O Benoni é uma pessoa que nunca pecou e nunca vai pecar. Porque ele sabe, apesar que ele tem um mau instinto, mas ele sabe dominar seu mau instinto. Então ele não deixa o Yetzer Hara dominar ele em assuntos negativos. E no final daquele capítulo ele fala não somente entre Deus e o ser humano, que a pessoa tem que saber nunca pecar, fazer contra Deus, mas também entre o homem e o seu próximo. Ele também, o Benoni, nunca deixa se levar pelo Yetzer Hara para pecar. Mas, quando alguém faz mal para ele, ele não somente que não se vinga e não guarda rancor, mas ele tenta ajudar o próximo, que ele aprende de Yosef com seus irmãos. Quando ele ouviu esse estudo, ele falou, como pode ser que seres humanos normais podem chegar nesse nível? Yosef era um tzadik, mas aqui no Tânia ele está pedindo para que cada um possa chegar a esse nível e estudar de Yosef com seus irmãos. E ele ficou tão empolgado com essa ideia que o Tânia está exigindo de cada pessoa que esse tem que ser o comportamento dele. Que ele largou tudo e se ligou com os Hassidim. No final das contas, ele ficou sendo um Hassid, ele foi excomungado pela comunidade dele, ele teve que fugir, etc. E ele se tornou um Hassid do Tzemach Tzedek. Quando ele ficou mais velho, ele foi o professor do Rebbe Reshab, e depois ele foi o professor do Rebbe anterior. Ele era o Melamed do Rebbe anterior, Rashbatz. Ele começou como... Então, aqui nós vemos que esse comportamento de Yosef com seus irmãos, o Alter Rebbe exige de cada um de nós. Como pode ser que um ser humano vai ter um comportamento igual a esse, vai aprender de Yosef com seus irmãos?
abrir mão de alguém que queria fazer um tanto mal para ele, e no final tentar consolar ele, não se preocupa, foi Deus que me fez, etc, etc. Como pode ser isso aqui, que a pessoa pode chegar a ter esse entendimento? Na verdade, existe um outro capítulo do Tânia que fala sobre isso. Conta a história de David HaMelech. David HaMelech, ele era rei. E antes dele ser rei, ele foi perseguido pelo sogro dele. O sogro dele se chamava Shaul. Ele fugiu durante 6 anos, até que finalmente, infelizmente, o sogro dele morreu na guerra e ele assumiu o trono para todo o povo de Israel. Foi uma época difícil, mas depois ele assumiu. Mas passou alguns anos, ele teve um outro problema. E essa vez foi com o filho dele, Avshalom, que ele pegou o trono dele, fez uma revolta e pegou o trono dele e ele começou a perseguir o pai e ele quis matar o seu pai. E David HaMelech então teve que fugir de Jerusalém, até que no final das contas o exército dele conseguiu dominar Avshalom, e Avshalom morreu e David voltou para o seu reinado. Quando David estava fugindo de Avshalom, no meio do caminho, teve um judeu que se chamava Shimi Ben Gerá, e ele começou a amaldiçoar David HaMelech. Falou, David HaMelech, você está fugindo agora? E começou a xingar ele, você merece. E começou, não, ele queria a vida inteira, ele era revoltado contra o rei. Aproveitou a situação, agora ele perdeu o trono. Ele desceu a lenha em cima do homem e falou que não queria, que ele queria, que não queria. David HaMelech ouviu e saiu correndo. No final das contas, quando ele recobrou o reinado, quando Avshalom foi morto, então ele veio para o trono dele, esse Shimi Ben Gerá veio correndo para David HaMelech, se ajoelhar e falou, por favor, me perdoe aquilo que eu fiz, afinal de contas, não. David HaMelech falou para ele, não estou entendendo. Por que eu vou fazer mal para você? Você me amaldiçoou, mas foi Deus que mandou você me amaldiçoar. Deus mandou você me amaldiçoar. Então, realmente, você não fez nada contra mim. Deus mandou você me amaldiçoar. Sem falar para nós, e o Alter Rebbe traz isso no Tânia. Na verdade, quem traz isso é o Baal Shem Tov. Ele fala que Deus se revestiu em Shimi para amaldiçoar David HaMelech. Se revestiu em Shimi. E lá ele fala que de vez em quando Deus se reveste até mesmo em forças impuras, até mesmo num goi, para atrapalhar um Yehudi para rezar. E daqui a gente aprende que isso aqui é para ele pegar forças para ele dominar o seu mau instinto e rezar com mais kalaná. Mas o Alter Rebbe, ele escreve no Tânia, ele escreve o seguinte, aonde está escrito que Deus mandou amaldiçoar David HaMelech? Será que Shimi recebeu essa profecia divina? Vai lá e amaldiçoa David HaMelech? Não. Mas o que aconteceu? No momento que a pessoa acredita em Ashgaha Pratit, em divina providência, e não somente em divina providência que Deus controla tudo, Deus está dando existência para o mundo a cada segundo. Deus está criando o mundo de novo a cada segundo. Então, quando tem alguém que está xingando você, esse alguém, nesse momento, está sendo vitalidade, está recebendo sua vida de Deus. Deus está dando para ele essa possibilidade. Que Deus não quisesse, isso não ia acontecer. Então, isso que estão te amaldiçoando nesse momento é porque Deus está mandando te amaldiçoar. Isso é algo que Deus está te mandando. Porque se Deus não quisesse, isso não ia acontecer. Mas aquela pessoa que está fazendo isso, ele está fazendo mal pelo livre-arbítrio dele. Realmente, o livre-arbítrio dele levou ele a fazer alguma coisa errada. Mas ele está errado no que ele está fazendo. Mas aquilo que você está recebendo, saiba que você ia receber dele ou de outro. Justamente ele escolheu para ser a pessoa errada para ser o mensageiro para esse assunto. Mas saiba que isso aqui, na verdade, Deus está dando para ele essa força para fazer isso aqui. Se ele está te amaldiçoando, saiba que você merece. Não é que você merece. Deus está fazendo isso contigo. Ele fala uma pessoa que, por isso está escrito nos livros, que cola coes, toda pessoa que fica nervosa,
Keilo Oved Avodah Zarah, como se ele estivesse fazendo idolatria. Porque no momento que a pessoa fica nervosa com o fato que está acontecendo, por que está nervoso? Por que isso aconteceu comigo? Naquele momento ele perde a fé. Por que está acontecendo contigo? Porque Deus está mandando acontecer. Isso Deus é Ashgachá Pratit, divina providência. Deus fez que isso acontecesse contigo. E no momento que você perde teus estribilhos, começa a ficar nervoso por isso, então você, naquele momento, perdeu tua fé. Você está deixando de acreditar que isso vem de Deus. Porque se você acreditasse que isso vem de Deus, você não ia ficar nervoso. Porque de Deus é Teva Tov Leitiv. A natureza do bom é fazer o bom. Então Deus está te proporcionando tudo de bom para que você possa realmente fazer isso aqui. Para que isso possa acontecer contigo. E se está acontecendo contigo, é o verdadeiro bom. Ai, por que você merece isso? Com certeza você merece. Porque Deus sabe, o controle está na mão de Deus. E os faradim, eles costumam falar capará. Isso é uma capará, mas não é essa capará. Isso, na verdade, constrói a pessoa. Isso faz parte do processo que a pessoa... Então, por isso, uma pessoa que fica nervoso com outro, então é como se estivesse fazendo idolatria. Ele perde a fé em Deus. Então, mesmo uma pessoa que ele tem livre-arbítrio, ele podia escolher fazer ou não fazer, e ele está fazendo mal para você propositalmente. Ele só consegue fazer isso porque Deus colocou na mão dele o poder de fazer isso. E a pessoa não pode ficar nervosa, porque ele sabe que isso aqui faz parte do processo. É interessante que alguém escreveu uma vez para o Rebbe que ele tem pressão alta. E está pedindo uma brachá para o Rebbe para curar a pressão alta dele. Então o Rebbe respondeu para ele que pressão alta normalmente vem dos nervos. A pessoa fica nervosa, então isso faz a pessoa muito nervosa com a pressão alta. Então, para você controlar a tua pressão, você tem que estudar esse capítulo do Tânia, capítulo 25 de Gereta Kodesh. Que aí vai tirar de você o nervosismo. Então, automaticamente, você não vai ter mais pressão alta. No momento que você vai enxergar a vida dessa forma, que tudo está na mão de Deus, e Deus controla nossos passos, etc., você não vai ficar mais nervoso, mas não vai ter mais pressão alta. Realmente, isso vai curar a tua pressão. Porque a pessoa tem que saber que Avayei Amar Lo Kalel, Deus mandou ele amaldiçoar vocês. Se Deus mandou, Deus que é o dono do mundo, então ele vai, essa vontade de Deus, então eu não posso, essa vontade de Deus, tem que ser. A pessoa aceita isso aqui, então ele entende que isso aqui faz parte dele. E isso, na verdade, foi o comportamento de Yosef, mas o comportamento de Yosef foi um pouco mais profundo. Ele não falou para os irmãos, olha, se vocês fizeram isso comigo, é porque eu mereço. É que Deus queria que acontecesse isso comigo, então tem que ficar quieto. Vocês não são culpados, Deus mandou. Ele não falou isso. Ele falou mais ainda. Ele falou que por causa do fato que vocês me venderam, eu pude chegar no Egito, e eu pude fazer que salvar o mundo inteiro da fome. Imagina se eu não tivesse aqui chegado no Egito. Ia acontecer a fome em todo o Egito e todas as terras em volta, e ninguém, o mundo ia morrer, ia perecer. Deus me mandou perante vocês para que vocês fizessem isso comigo. Por quê? Porque ele me colocou como vice-rei do Paró, dono da tua casa, da sua casa, dominante de todo o Egito. Se vocês não tivessem me vendido, eu jamais seria vice-rei do Egito. Eu jamais teria essa posição. Eu tenho que agradecer vocês. Olha o que vocês fizeram comigo. Vocês me colocaram aqui nessa situação. Então, esse foi o comportamento de Yosef. Então, isso foi que os irmãos menos esperavam. Os irmãos estavam nervosos com Yosef, porque ele sonhou que ele ia ser líder deles. O comportamento deles foi totalmente antagônico, contrário deles. Eles estavam querendo matar ele. Por quê? Porque ele disse que ele vai liderar a gente. Quem é ele para liderar a gente? Yosef, ele estava, coitado, ele estava no caminho dele. Eles estavam querendo, vocês fizeram um bem para mim. Por causa de um sonho, eles já estavam com raiva dele. E ele, com tudo aquilo que eles fizeram, ele está agradecendo para eles. Vocês fizeram o bem para mim. Vocês estão fazendo a coisa certa. Então, isso, na verdade, fala para nós o Tânia, que realmente é uma conduta, não é uma conduta normal, uma conduta exemplar, que somente pessoas grandes podem chegar. Mas o Tânia fala que todo Benoni, todo judeu tem que seguir esse caminho. Lilmod em Yosef Echad. Nós temos que aprender de Yosef Echad.
Não apenas falar, esse Yosef era uma pessoa grande. Olha, que nível ele chegou. Se isso consta na Torá, essa história, é porque a gente tem que aprender e assim a gente tem que viver. E assim tem que ser o nosso comportamento diariamente. Tudo que acontece conosco, se é bom, ótimo, olha como Deus é bom. Se não é tão bom assim, melhor ainda. Deus colocou isso na nossa mão. Ele acha, que eu tô naquele momento eu estou achando que uma coisa não é negativa, é porque minha visão naquele momento é deturpada, porque não existe nada que vem de Deus que não é bom. E tudo que vem de Deus é bom. E se eu não estou conseguindo enxergar, eu preciso mudar de oculista. Meu oculista ele me deu as lentes erradas, também não conseguindo enxergar tudo torto. Eu preciso de alguém que vai colocar as lentes certas, que vai conseguir enxergar em tudo que acontece. Tem aqui uma obra divina. Então, isso, na verdade, nós falamos que é uma paraxá muito dramática, não pela história que aconteceu. A lição daqui que nós podemos aprender é muito profunda. É algo que nós podemos realmente viver, ter uma vida tranquila. É o segredo da pessoa ter tranquilidade. Não vai ter nervosismo, não vai ter pressão alta, que nem o Rebbe falou, porque ele está vendo o mundo de um outro prisma. Ele está vendo, fulano, eu estou com ódio do fulano, o que ele fez para mim? Nunca vou perdoar a vida dele, na minha vida. Aprenda de Yosef com seus irmãos. O que ele fez para você não foi tão grave que nem os irmãos de Yosef fizeram com ele. Mesmo assim, Yosef ele só viu o lado positivo. Ele só viu realmente o lado bom de toda essa história. Então, isso está muito bom se nós estivéssemos aprendendo somente a nossa paraxá. Mas quando nós olhamos a paraxá anterior, nós vemos que não foi bem assim. Quando os irmãos chegaram para Yosef, então está escrito que Yosef reconheceu seus irmãos, e eles não reconheceram. E ele se lembrou dos sonhos que ele teve sobre eles, e começou a acusar eles. Falou, vocês são espiões. Vocês vieram espionar a terra. Colocou eles na prisão. E mesmo depois mandou eles para a casa do pai, deixou um na prisão. E eles ficaram nessa tensão durante um ano inteiro. Eles não sabiam o que ia acontecer aqui. E Yosef sempre exigindo deles. E quando eles voltaram, Yosef recebeu eles, mas logo colocou lá a taça e acusou eles de ladrão, agora ele vai ficar. Yosef colocou eles numa tensão tão grande que realmente não é uma coisa tão normal. Você só fala, Yosef recebeu ele bem. Não é bem assim que Yosef recebeu ele bem. Antes de receber eles bem, tinha todo esse lado de tensão que eles fizeram pagar. Por que realmente Yosef fez isso aqui com eles? Se realmente eles só viam, eles somente de bom, olha, vocês me ajudaram, caso que você rei. Então chegaram aqui e falaram, meus irmãos, muito obrigado. Vocês chegaram, muito obrigado. Porque começou a acusar eles, etc. Então, aqui, na verdade, existe algo que parece um comportamento diferente daquilo que nós estamos falando no Parshat Miketz. O comportamento deles é diferente de Parshat Vayegash. Como que nós explicamos isso? Então, para entender isso, nós vamos entender um pouco que a Gemara nos conta uma história. E essa história nós falamos em detalhes em duas ocasiões. No Musaf de Yom Kippur e nos Kinot de Tisha B'Av. Qual é a história? Que uma vez o rei de Roma chamou 10 sábios e falou, olha, eu quero saber qual é a lei se alguém vende um outro judeu como escravo. Ele falou, tem pena de morte. Então ele falou, o que nós vamos fazer se Yosef vendeu seus 10 irmãos? Desculpe, ao contrário. Os 10 irmãos venderam Yosef. E eles não foram penalizados até hoje. Então eu decidi que eu vou cobrar a honra de Yosef. Eu vou matar 10 dos maiores sábios que nós temos na atualidade. E esses 10 dos maiores sábios eram os grandes sábios, Rabi Huda ben Bava, Rabi Akiva, enfim, Shevava Sofer, tinha vários, 10 sábios enormes, Rabi Ishmael Kohen Gadol. E ele decretou que vocês vão pagar toda
todo o pecado dos irmãos de Yosef. E realmente, então, eles não sabiam o que fazer. Então, Rabi Ishmael, que ele era o Kohen Gadol, ele se santificou e ele se elevou às alturas para ver se esse decreto veio dos céus mesmo, se realmente isso ia acontecer. Então, lá ele viu dos anjos celestiais que o decreto foi feito por causa disso, por causa do pecado dos 10 irmãos de Yosef. Então, aí nós começamos a contar as mortes terríveis que eles tiveram. Um foi queimado junto com o Sefer Torah, abraçado com o Sefer Torah. Rabi Akiva, ele foi penteado com um pente incandescente de ferro, que rasgaram o couro dele, com o coração dele, tudo, foi tudo. Nós tivemos outros que teve lá um dos sábios que foi tirado todo, enquanto que ele estava vivo, tiraram todo o couro da cara dele, até para que a filha gostou dele, queria ficar com o couro da cara dele. E várias outras histórias, são histórias terríveis. Nós vamos ler aqui no Yom Kippur, nós lemos Musaf, e também em Tisha B'Av, são coisas terríveis. Por quê? Por causa do pecado dos irmãos de Yosef. Mas o que quer dizer? Nós estamos vendo que os irmãos de Yosef, eles fizeram algo errado, mas na verdade isso foi pelo bem. Mas na verdade eles foram castigados pela má intenção que eles tinham. Yosef, ele enxergou somente o lado positivo, mas a má intenção que ele tinha, isso levou eles a ser penalizados. E como eles não foram penalizados, então os sábios foram no lugar deles. Quer dizer, mesmo que o ato dele resultou em algo positivo, mas na prática, o que eles fizeram? Eles tinham intenção errada e por causa disso foram penalizados. Quando Yosef viu os irmãos, ele falou, se eu vou agora poupar eles e aceitar eles bem, como eles vão ter acaparado o pecado que eles fizeram? Ele estava com pena, como é que ele vai? Eles teriam que ter pena de morte. Ele não queria isso dos irmãos dele. Ele queria que os irmãos, apesar do que eles fizeram, eles fossem poupados. Então ele falou, eu vou deixar eles sofrer um pouquinho. Colocar eles numa situação de tensão muito forte. Tudo isso com a intenção que, talvez, isso vai perdoar o pecado deles. Talvez com isso eles vão conseguir poupar aquele castigo do futuro que os sábios iam ter. Isso que era a intenção de Yosef. E nós voltamos outra vez para o Tânia. O Tânia, ele fala para nós o seguinte: qual é o motivo que a pessoa tem que ter alegria, mesmo quando acontece com ele fatos negativos na vida dele? Isso ele fala no último capítulo do Geret HaTeshuvah, capítulo 12 do Geret HaTeshuvah. Ele fala, qual é o motivo que a pessoa tem que estar alegre quando acontece com ele alguma coisa negativa, um sofrimento corporal? Ele fala o seguinte: o sol lá em cima, quando ele anda, ele corre todo dia do leste para o oeste, o caminho que ele persegue, o caminho que ele trilha é dezenas de milhões de quilômetros. E tudo isso aqui ele vai numa grande rapidez. E quando o sol anda milhares de quilômetros lá em cima, a sombra aqui na Terra anda alguns centímetros. Porque quando o sol chega no meio-dia, a sombra está no meio. Cada vez a sombra anda alguns centímetros, quando o sol andou quilometragem lá em cima. Quilômetros ele andou. Daqui fala para nós, Alter Rebbe, qualquer ato aqui embaixo vale uma quilometragem muito grande em cima. Ele fala, quando um judeu trazia no Beit HaMikdash uma pombinha ou um pouquinho de farinha e elevava isso aqui sobre o altar, naquele momento as luzes celestiais brilhavam com uma intensidade infinita. Ele só trouxe uma pombinha, um punho de farinha, mas lá no céu isso vale uma luz enorme, infinita, vale uma infinidade. Um pequeno ato aqui embaixo vale infinitas vezes lá em cima dos mundos celestiais. A mesma coisa. Quando a pessoa sofre um pouquinho aqui embaixo, isso poupa ele de grandes sofrimentos no Gehinom lá em cima. Que lá o Gehinom, o fogo de lá é 60 vezes mais forte que o nosso fogo. E tudo, quando uma pequena, está escrito quando a pessoa coloca mão no bolso para pegar
uma moeda e um dinheiro e ele se engana e tira um dinheiro errado, isso também é uma capará. Esse pequeno sofrimento que ele teve também poupou ele de grandes castigos nos mundos superiores. Algo pequenininho. Alguém riscou meu carro. Fiquei chateado. Esse risco do meu carro vale infinitas punições nos mundos superiores, e principalmente quando é uma punição maior, um flagelo, assim por diante. A mesma coisa assim fala para nós o Alter Rebbe. Então, quando a pessoa tem alguma coisa negativa aqui embaixo, ele tem que estar besimcha, tem que estar com alegria, que ele sabe que dessa forma ele se poupa de grandes sofrimentos depois, posteriormente. Isso, um pequeno ato aqui embaixo, salva ele de grandes sentimentos. E é isso que Yosef queria com os irmãos dele. Ele queria colocá-los numa situação tal, num sentimento tão difícil, que isso ia poupá-los do castigo posterior que poderia surgir até eles. Realmente, eles foram poupados, os irmãos. Eles tiveram uma boa vida no Egito, etc, etc. Até que eles morreram, os filhos, mas eles, os próprios irmãos. E somente o castigo foi atrasado vários séculos com os grandes sábios que descenderam deles. Mas eles próprios foram poupados por causa daquele sofrimento que Yosef colocou eles lá. Então, isso que está escrito, Yosef se lembrou dos sonhos que ele teve. E ele falou, olha o que eles fizeram, então eu tenho que fazer. Se Deus me mostrou isso nos sonhos, que eles vão se ajoelhar para mim, é porque eu tenho que me comportar dessa forma para tentar tirar ele do sofrimento que eles poderiam ter no futuro. E isso foi a intenção de Yosef. Então, aqui ele teve uma intenção dupla. No início, no passado, na semana passada, ele estava disposto a colocá-los numa situação que eles realmente vão ter uma capará. E ele chegou, esticou a corda até o último momento. Quando ele viu que Eudá estava disposto a se auto-sacrificar pelo irmão Benjamim, ele falou, agora ele fez chuva. Se ele está disposto a se sacrificar pelo menininho pequeno, quer dizer, ele já se arrependeu do fato que ele fez comigo. Apesar que ele já tinha demonstrado arrependimento perante Yosef, mas ainda não era uma prova final. Somente naquele momento, aí Yosef falou, agora já fiz minha missão, agora começa a segunda parte. Ani Yosef, eu sou Yosef, vem aqui, vem para o irmão, vem me abraçar. E ele chorou perante eles e tudo, vamos voltar a ser como era antes. Aqui nós temos duas etapas. A primeira etapa, a intenção dele foi trazer a capará para os irmãos. E em nenhum momento ele estava segurando raiva e rancor deles, de tal forma que quando eles foram, ele colocou Shimon na prisão. Quando eles foram embora, ele tirou ele da prisão, sentou ele, deu para ele comer, beber, acabou. Porque não era por raiva, era tudo para trazer neles a capará. E depois que isso já aconteceu, já foram perdoados, pronto, agora volta a ser como era antes. Você não tem, eu não estou devendo, vocês não estão me devendo nada, pelo contrário, vocês me fizeram um grande favor, vocês me trouxeram aqui, olha o que vocês me fizeram. E essa para nós é uma lição, como tem que ser nosso comportamento em todos os sentidos. Primeira coisa, a pessoa tem que entender que quando acontece alguma coisa negativa para ele, jamais ele pode ficar nervoso. Que o nervosismo jamais é falta de fé em Deus. Jamais ele pode tirar a fé dele, sempre se lembrar que Deus que está levando ele a fazer tudo isso, isso está acontecendo para ele, é porque realmente isso vai trazer ele as melhores coisas possíveis. Ele tem que saber que daqui vai sair uma grande revelação. E número 2, e é o principal, ele nunca pode olhar para outra pessoa, nunca guardar mágoa, nunca guardar rancor, e nunca olhar para o outro que esse fulano lá me fez algo negativo. Ele sempre tem que saber que me Hashem yatzah davar, de Hashem que saiu tudo. Isso tudo vem de Deus. Avai amalokal, Deus mandou ele amaldiçoar. Por quê? Por que Deus mandou eles me venderem com escravo? Porque Deus tem visão muito cumprida. Ele sabe que um dia vou ser vice-rei. Vou salvar a humanidade inteira da fome. Por isso Deus me fez. Esses eram os caminhos de Deus. Jamais, como pode ser que Yosef, vindo do final do mundo e aparecendo no Egito, de repente verá vice-rei? Tudo isso foi um processo. Ele tinha que passar na escravidão, na prisão, interpretar sonhos, até que chegar a Paró. Tudo isso faz parte do negócio. Tudo foi um processo para que ele pudesse chegar no final a ser aquele que ia dominar. O Moshe dominar toda a terra de Israel. Então, quando a pessoa vive dessa forma, então ele vive tranquilo. Ele vive tranquilo. A gente fala
que quando que um judeu não pode cobrar juros. Mas às vezes, quando alguém faz um favor para o outro, ele nunca paga juros. Alguém fez um favor para mim, eu tenho que devolver esse favor. Então ele vai devolver o favor, mas Chadu Shalom não pode pagar juros. Ele vai devolver, ele me fez um favor, eu vou devolver o favor que ele me fez. Mas quando alguém pisa no teu calo, aí de repente aparece juros, correção monetária, né? Fulano pisou no meu pé, eu vou fazer com ele isso, e mais aquilo, e mais aquilo, e mais. E fica uma montanha, o cara me fez pisou no meu calo. Aí eu vou, ele vai, está me devendo. Isso que de repente aparece juros e correção monetária. Quando alguém faz para você uma bondade, você paga sem juros. Mas quando alguém faz para você alguma coisa negativa, aí de repente começa a crescer a montanha. De onde vem isso aqui? Isso vem de um lado que é chamado Yetzirará, mau instinto. Ele começa a arranjar imaginações e começa a pessoa perde a sua vida pensando como eu vou fazer para me vingar de fulano. A pessoa que ele perde, está pensando o dia inteiro como ele vai se vingar de fulano, ele perde a vida dele. Perde momentos bons que ele podia fazer boas coisas, fazendo planos de que forma eu vou acabar com fulano, porque eu vou me vingar dele, porque ele pisou no meu calo. Então isso tem que ser o comportamento justo contrário. Alguém te faz uma bondade, você tem que dar, e dar, e dar, sem fim. E quando alguém te fez alguma coisa negativa, esquece. Tira isso da cabeça. Porque tudo isso aqui foi uma prova que Deus colocou na tua frente para saber até quanto vai a sua fé. E se você ficar nervoso, saiba que isso é como se você estivesse fazendo a idolatria. E é essa a lição que nós aprendemos de Yosef e Mechav, de Yosef com os irmãos dele. Estamos passando agora momentos um pouco difíceis na Terra Santa, enfim, todo o povo de Israel. E a pessoa, de vez em quando, nós começamos a olhar as notícias, falou, mas cada vez mais uma notícia, mais uma coisa errada, a pessoa fica mexida. Tantas notícias. Então, o Rebbe, ele falou, depois da guerra de Yom Kippur, que tem pessoas que todo dia estão olhando as notícias que está acontecendo. E depois eles querem olhar, eles têm um resumo da semana. Depois vem um resumo do mês. Mas eu quero ouvir outra vez o que está acontecendo. O Rebbe falou, eu vejo todas as notícias nos Maamarim dos Rebbes anteriores. Eu olho o Mamar, eu já vejo tudo o que ia acontecer, naquele Mamar já está escrito. Eu vejo a mesma coisa, só que eu vejo a visão que o Rebbe anterior colocou no Mamar. Hoje em dia, a melhor maneira de passar essa época, uma época difícil, nós estamos vivendo a última época antes de Mashiach. Isso faz parte do processo. Nós temos que viver isso aqui no âmbito da Torá, no nível da Torá. Olhar o que a Torá quer da gente. A gente não vai ganhar nada. Tem notícias daqui, principalmente as notícias fora de Israel, que enfim, nós temos Baruch Hashem, todo o mundo antissemita muito grande, graças a Deus, agora estão colocando para fora tudo ruim, para ser apagado, para ser exterminado totalmente. Então, as notícias que te colocam totalmente deturpadas, e mesmo aquelas notícias que a gente ouve em Israel, tudo bobagem. Final da conta, o final da novela vai ser que o mocinho vai ganhar, não vai ter nenhum problema. No final das contas vai ser que vivemos felizes para sempre. Então, por que nós precisamos vivenciar toda essa tensão do meio da história? Isso tudo é desacreditar que existe um Deus. Deus cuida de tudo isso aqui, não depende das notícias. No final das contas, quando nós vamos ouvir os milagres que Deus fez, vamos agradecer para Deus. Mas, por enquanto, não vale a pena ficar nessa tensão. Isso aqui não é a visão que Yosef ele viu. Yosef ele viu somente coisas boas. Nós temos que saber realmente enxergar somente o lado positivo de tudo. E no momento que nós conseguimos enxergar o lado positivo de tudo, o positivo se revela. Aí nós vamos ver como os milagres começam a acontecer. E é isso onde nós vamos ver os milagres. Os milagres, com certeza, vocês vão ficar sabendo, mesmo sem ver as notícias, mesmo sem ver os jornais, os milagres vão chegar para nós. E vai iluminar nossos olhos e vai realmente trazer para nós o brilho. E assim tem que ser. Falaram uma vez, e foram pedir uma vez uma brachá para o Munkach Rebbe, que ele era o Rebbe ainda na época da guerra, lá na Polônia, na cidade de Munkach. Ele chamava Minchas Elazar, Chaim Elazar. E foram pedir para ele uma brachá para a guerra, para que volte a ser como era antes. Ele falou, vocês estão loucos?
Toda essa guerra que nós estamos passando é para que volte a ser como era antes? Então, para que teve essa guerra inteira? Tudo isso aqui foi uma preparação para Mashiach. A gente não pode pedir menos que Mashiach. Não pode pedir para que volte a paz como era antes. Isso é bobagem. Para que voltar? Para que então tudo isso aconteceu? Para voltar a ser como era antes? Tudo isso aconteceu apenas para trazer Mashiach. Então, que realmente nós possamos enxergar que tudo isso aqui é um caminho, os últimos momentos que Deus escolheu para trazer a vinda de Mashiach. E nós sabemos que na época que chegar Mashiach, está escrito que o povo de Israel vai falar para Deus, Otcha Hashem ki anaftabi, agradeço a Hashem por tudo que me fez sofrer, que aí nós vamos entender como todo esse sofrimento fez parte de uma grande revelação, igual Yosef ele enxergou. Todo o sofrimento dele fez parte de toda essa abundância que ele teve no final, a possibilidade de salvar o mundo inteiro. E quando nós vamos olhar dessa forma, nós vamos conseguir ver claramente como nós estamos vivenciando já a era messiânica e nós já vamos conseguir trazer ao final de toda a escuridão com uma grande luz, uma luz enorme, a vitória total e completa sobre todo o galuto, que vai ser com a vinda de Mashiach, que seja muito em breve para todos nós.